Mas a palavra de Deus, querido, ela é repleta de vários encontros poderosos que transformaram histórias, que transformaram a vida de homens, transformaram a vida de mulheres, transformaram a vida de cidades inteiras e principalmente transformou a nossa própria vida. Se nós pegarmos lá desde o início, querido, desde Adão e Eva, e vimos até os patriarcas da fé, os homens que marcaram a história da Bíblia, até o Senhor Jesus, até os apóstolos, até o apóstolo Paulo, todos esses homens e as mulheres que marcaram a história na palavra de Deus tiveram um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor Jesus. Você já percebeu isso ao longo da Bíblia? Eu não me lembro de ninguém que teve um encontro com o Senhor Jesus, que não teve a sua vida totalmente transformada por Ele. Eu não me lembro de ninguém, olhando para a palavra de Deus, que se lançou até o Senhor Jesus, que procurou o Senhor Jesus, que foi até Ele, que não teve a sua oração respondida, que não teve a sua causa julgada e que não teve a sua enfermidade curada. Eu não me lembro de ninguém. Se depois você perceber alguém na Bíblia, você me conta. Mas eu não me lembro de ninguém. O único lugar que a Bíblia diz que o Senhor Jesus só pôde operar alguns poucos milagres foi na sua própria cidade natal, por causa da incredulidade do coração daquele povo. E mesmo assim, a Bíblia relata que Jesus ainda fez alguns poucos milagres naquele lugar. Você percebe, querido, quanto é poderoso a incredulidade no coração das pessoas? Você percebe o quanto é importante o nosso coração estar alinhado com a verdade de Deus, está alinhado com a palavra de Deus. Não sei se você percebeu nas canções que nós cantamos nessa noite, querido. Não sei se você percebe, para analisar um pouco das canções que nós cantamos aqui como igreja. Mas são canções, querido, que nos levam a entender, que nos levam a refletir sobre a verdade, sobre o senhorio de Jesus nas nossas vidas. Sobre aquilo que nós estamos vivendo aqui nessa terra. Que é tudo passageiro, querido. É tudo passageiro. Não sei se você percebeu que ao longo desse ano de 2024 nós estamos falando em avançar. E muito mais do que falar em avançar, nós estamos avançando como igreja. Posso ouvir um amém? Amém. Porque o convite de Jesus para nós, querido, nessa noite é muito claro. Tira os olhos dessa terra. Tira os olhos, querido. Tira os olhos daquela situação difícil que você tem vivido e coloca os teus olhos naquele que tem todo o poder para transformar toda a situação, toda a vida, toda a pessoa. Amém? Essa não é só uma palavra bonita, querido. Essa é uma palavra para nós. Essa é uma palavra que precisa queimar nos nossos corações todos os dias. Todos os dias, diante de toda circunstância, diante de toda situação difícil. Todas as pessoas, querido, que se encontraram com o Senhor Jesus, tiveram as suas vidas totalmente transformadas. Nesses encontros nós percebemos muitas características incomuns, querido. Nós vemos homens e mulheres que estavam enfermos há anos. Certo dia a palavra de Deus conta que o Senhor Jesus ele vai em direção à casa de Jairo. E uma mulher no meio do caminho, uma mulher que há 12 anos, querido, padecia de um fluxo de sangue. A palavra de Deus fala que ela já havia gastado todo o seu dinheiro com médicos. Todo o seu dinheiro. Os médicos são uma bênção, querido. Mas o verdadeiro poder, querido, não está nas mãos deles. O verdadeiro poder para curar, para libertar, para restaurar, está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Os médicos foram criados por Deus, são uma bênção de Deus para nós, mas o poder não está nas mãos deles. O poder não está na medicina, o poder não está na ciência, o poder está naquele que criou a medicina, que criou a ciência e que criou todas as outras coisas. Eu quero conversar com você nessa noite sobre pelo menos 3 encontros
que marcaram a vida de homens e de mulheres de Deus, que transformaram a vida desses homens e dessas mulheres de Deus, e que tenho certeza que vai edificar muito a sua vida, querido. Você pode fechar os teus olhos por um instante? Querido Pai Celeste, eu quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio, Pai, de poder compartilhar da Tua palavra, Senhor, nessa noite, Pai. Quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estar reunido como igreja nessa noite, Senhor. Quero te agradecer pelo privilégio, Pai, de poder ter irmãos e irmãs, Pai, em Cristo Jesus. Quero te agradecer pelo privilégio, Pai, de poder viver em um país livre, Senhor, para expressar a nossa fé, para expressar o nosso amor, para expressar a nossa gratidão, Senhor. Quero te agradecer pela Tua palavra, Senhor, que tem o poder de transformar a nossa história, que tem o poder de transformar a nossa vida, Senhor. Ah, Espírito Santo, fala conosco nessa noite, Senhor. Que toda resistência, Pai, do nosso coração, Senhor, caia por terra nesse momento. Que todo cansaço, Pai, físico e espiritual, Senhor, caia por terra nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Que toda tentativa de roubar a palavra, Senhor, todo mal, Senhor, bata em retirada agora em nome de Jesus, Pai. Que essa palavra, ela possa inundar os nossos corações, Senhor. Que essa palavra possa transformar, Senhor, não somente essa noite, mas pode transformar a nossa vida e a nossa história. Em nome de Jesus. Amém? O primeiro encontro que eu quero conversar com vocês nessa noite, eu dei o nome para esse encontro de Encontro de Milhões. Você pode repetir comigo, Encontro de Milhões. Quem na Bíblia teve um encontro de milhões com o Senhor Jesus? Vamos lá. Quem você acha que na Bíblia teve um encontro de milhões com o Senhor Jesus? Quem? Paulo. É uma boa alternativa. Quem? Quem mais? Maria Madalena. Olha só, Maria Madalena teve um encontro de milhões com o Senhor. Quem mais? Gente, não pode falar, gente. Tem certo e errado, não. A mulher samaritana, boa, a mulher samaritana teve um encontro fantástico com o Senhor Jesus. Quem mais? Quem? Os discípulos tiveram um encontro. Cada um deles. Jó, Abraão teve um encontro. Jó teve um encontro de milhões com o Senhor. Quem? Nós tivemos um encontro, né? Glória a Deus, todos nós tivemos um encontro de milhões e de milhões com o Senhor. Jacó, verdade, Jacó teve um encontro de milhões. Agarrou no pé do anjo lá e falou: você não vai embora daqui enquanto não me abençoar. Mas eu quero falar sobre a vida de um homem chamado Zaqueu. Por isso que eu dei o nome desse encontro de milhões. Abre a sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9, em verso de número 1, nós vamos ler aqui até o verso de número 10. Eu quero compartilhar com você uma história muito interessante sobre a vida desse homem, que teve a sua vida transformada por causa de um encontro com o Senhor Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso de número 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Ele tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje eu devo hospedar-me em sua casa. E sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar.
Ele foi se hospedar na casa de um pecador? Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois esse homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Eu acho muito interessante, querida, a história de Zaqueu. A Bíblia ela não dá muitos relatos, muitos detalhes sobre a vida de Zaqueu, mas os detalhes que nós temos nesse texto do Evangelho de Lucas, eles são muito ricos, são muito preciosos para nós. A Bíblia fala que Zaqueu era um homem de baixa estatura. Era um homem ali aproximadamente de 1,5 m, 1,55 m de altura. Não sei se tem alguém dessa altura, mas até nos dias de hoje é considerado um homem de baixa estatura. E que ele sabia que Jesus passaria por aquele lugar. Se for mulher, não. Se for mulher, daí é diferente. Brincadeira. Ele sabia que Jesus passaria por aquele lugar e ele subiu numa figueira para poder ver o Senhor Jesus passando sobre aquele lugar. Zaqueu era um publicano, querido. E o publicano não era uma pessoa muito... Era uma pessoa conhecida, mas não era uma pessoa em que as pessoas gostavam dos publicanos. Pelo contrário. Era uma pessoa odiada no meio em que ela vivia. Os publicanos, eles eram cobradores de impostos. E Zaqueu, além de ser um cobrador de imposto, muito obrigado, Chico, Deus abençoe. Ele era um dos chefes ali daquela coletoria de impostos. O cobrador de imposto, querido, desde aqueles tempos, o povo já não gostava de pagar imposto. Você percebe isso olhando para a Bíblia? Não é que não gosta de pagar imposto, é porque desde aquele tempo o povo já era explorado por causa dos impostos. Se nós olharmos para o Brasil hoje, é um outro assunto, mas é uma carga tributária exorbitante em comparação com outros países. Mas desde aquele tempo o povo já se queixava de pagar os impostos. Não era por pagar os impostos, era por se cobrar muitos impostos. E muitas vezes esses publicanos cobravam até mais do que deveriam cobrar. Só que tem um detalhe. Esses publicanos, eles eram do mesmo povo, daquele povo. Eles eram judeus, que se tornavam cobradores de impostos e passavam a trabalhar agora para o governo de Roma. Você imagina como é que Zaqueu era amado, querido, naquele povo. Imagina como é que Zaqueu ele era bem quisto no meio dos seus, no meio daquela cidade ali de Jericó. Fica bem claro isso, não sei se alguém já assistiu esse episódio do The Chosen, que mostra Mateus chegando na casa do seu pai. E seu pai não havia pagado os impostos, então os guardas ali romanos, eles prendem o pai dele. É muito interessante esse episódio. Mas ali retrata um pouco da realidade daquilo que se vivia naquele tempo. Esse era a pessoa de Zaqueu, querido. Esse era um publicano, cobrador de impostos. E a palavra de Deus diz que Jesus ele iria passar por aquele lugar e que Zaqueu ele subiu naquela árvore. E quando o Senhor Jesus passa por aquele lugar, ele percebe que há um homem em cima de uma figueira. E ele olha e ele sabe que é Zaqueu. E eu acho muito interessante, querido, nesse texto, porque ao invés de Jesus falar qualquer coisa, ele fala: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou me hospedar na sua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu rapidamente ele desceu daquela árvore. E ele foi para sua casa, eu acredito, para preparar talvez um café da tarde gostoso ali para Jesus. Talvez preparar uma mesa ali para receber o Senhor Jesus na sua casa. E o Senhor Jesus, ele cumpre a promessa. Ele vai até a casa e vai tomar um café ali com o Zaqueu. O texto é muito interessante porque diz que quando o Senhor Jesus chega na casa de Zaqueu, o que Zaqueu fala? Fala: Senhor, eu vou pegar metade das minhas riquezas, metade
das minhas posses e eu vou doar aos pobres. Jesus não disse nada para Zaqueu, querido. Jesus chegou na casa de Zaqueu. Talvez Jesus não tinha nem tomado uma xícara de café ainda. Ele chegou na casa de Zaqueu. E pela presença do Senhor ali, Zaqueu talvez se constrangeu tanto, querido, por receber o Senhor Jesus ali na sua casa, que Zaqueu, quando olha para a sua própria vida, ele vê que realmente ele havia usurpado muitas outras pessoas em relação aos impostos. E ele fala: Senhor, eu vou dar metade de tudo que eu tenho para os pobres. E se alguém eu cobrei impostos a mais, e conhecendo um pouquinho da história, provavelmente ele havia cobrado impostos a mais. Eu vou devolver não uma, não duas, não três, mas 4 vezes mais daquilo que eu usurpei dessa pessoa. Você percebe, querido, que o encontro com Jesus nos constrange de tal forma que ele não precisa dizer nada. Só a menção, só o caso de nós estarmos na presença dele, nós já somos constrangidos, querido. Foi isso que aconteceu com esse homem de baixa estatura que subiu numa árvore para ver Jesus. Um homem publicano, odiado pelo seu povo. Um homem que roubava o seu próprio povo. Mas um homem que teve um encontro pontual com o Senhor Jesus Cristo. Sabe, muitas vezes nós achamos que nós precisamos ouvir isso do Senhor. Muitas vezes nós achamos que o Senhor Jesus vai vir na nossa frente, em carne e osso, e vai dizer o que nós precisamos fazer, querido. Só o fato, querido, de nós termos um encontro com Ele, nós já somos constrangidos a mudar, a transformar aquilo que está em desacordo com a palavra dEle. Talvez você teve o seu encontro com Jesus há anos atrás. E talvez muita coisa aconteceu ao longo desse tempo. A história de Zaqueu, querido, nos ensina e que muitas vezes nós não precisamos ouvir. O que nós precisamos é obedecer. Amém? Tem muita gente querendo ouvir isso ou aquilo. O que nós precisamos é ter a mesma atitude, querido, que Zaqueu teve. Há um tempo atrás, eu ouvi uma história de um amigo, muito parecida com a história de Zaqueu. Ele falou que um homem que ele conhecia, que era um advogado, esse homem se tornou muito conhecido pelas suas causas ganhas, e esse homem ganhou muito dinheiro. Mas em certo momento da vida desse homem, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E esse amigo meu falou, Fábio, ele, durante quase 6 meses, ele separou uma boa quantia de tudo aquilo que ele tinha e começou a devolver dinheiro para as pessoas. Pessoas com que ele tinha, no português, claro, que ele tinha roubado dinheiro dessas pessoas. Esse homem, quando teve um encontro com Jesus, ele devolveu todo o dinheiro que ele havia usurpado das pessoas. Esse é o verdadeiro encontro, querido, com Jesus. Os nossos encontros com o Senhor precisam transformar a nossa maneira de viver. O nosso encontro com Jesus precisa transformar a nossa maneira de falar. Os nossos encontros com Jesus precisam nos direcionar, querido, nos apontar para aquilo que é a essência do Evangelho. A história de Zaqueu, querido, nos ensina muito sobre isso. Nos ensina principalmente que ninguém que tem um encontro verdadeiro com Jesus permanece da mesma maneira. O que a palavra de Deus diz lá em Efésios, Paulo falando aos Efésios: aquele que roubava, não roube mais, trabalhe com as suas mãos. Aquele que mentia, é interessante a palavra de Deus, porque não fala para não mentir mais, agora fale a verdade.
Isso precisa ser, querido, a consequência dos nossos encontros com o Senhor. Isso precisa ser os frutos de um encontro com Ele, os frutos de um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Se a nossa vida, querido, depois do nosso encontro com o Senhor, não foi transformada a nossa maneira de pensar, não foi transformada a nossa maneira de falar, não foi transformada a nossa maneira de viver, é porque talvez nós não tivemos um encontro verdadeiro com Ele ainda. E existem muitas pessoas, querido, nessa situação, caminhando com Jesus, dentro das igrejas, se dizendo cristão, mas que ainda não teve um encontro verdadeiro com Ele. Pastor, como que se mede isso? Nós não estamos aqui para medir, querido. Mas os frutos dessa pessoa vai dizer se ela teve a sua vida transformada ou se ela não teve a sua vida transformada. Qual foi o fruto na vida de Zaqueu? Pegou todo o dinheiro que ele tinha, metade do dinheiro, e deu aos pobres. E se eu tivesse roubado alguém, eu devolveria 4 vezes mais. Um homem pequeno, querido, em estatura, mas que nos ensina muito sobre o que é arrependimento, o que é mudança de direção. O segundo encontro que eu quero conversar com você nessa noite, diga comigo, encontro noturno. Foi bom o ensaio. Vamos lá, encontro noturno. Quem teve um encontro noturno com Jesus na Bíblia? Nicodemos. E é linda, querida, a história de Nicodemos. Quem aqui assistiu o episódio do The Chosen do Nicodemos? É top, né? É forte, né? Vamos lá para a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo de número 13, verso de número 1. Aqui nós vamos ver a história desse homem que teve um encontro com o Senhor Jesus numa noite. E que teve sua vida também transformada por ele. Evangelho de João, capítulo de número 13, verso de número 1, diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite ele veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus o enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Você percebe que com Jesus não tinha enrolação, querido? Nicodemos começa elogiando o Senhor: Rabi, eu sei que o Senhor é mestre em Israel e que os sinais que o Senhor tem operado mostra quem o Senhor é. E o Senhor vira para Nicodemos: Nicodemos, eu lhe digo a verdade, que não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. E Nicodemos responde: como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas uma vida humana, mas o Espírito dá luz e vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde ele quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem no Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos. E, no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim, quando falo das coisas terrenas, como crerão se falar das coisas celestiais? Queridos, a Bíblia diz que Nicodemos era um mestre, um religioso, um professor naquele tempo.
Nicodemos, muito mais do que um professor, ele era alguém, um homem, membro do Sinédrio. O Sinédrio, naquele tempo, era como o STF hoje para os nossos dias. Ele tinha um patamar, não somente de instrução, de intelectualidade, mas ele era alguém de uma alta posição de governo naquele tempo. E é interessante que ele vai ter com Jesus, não durante o dia, mas ele vai ter com Jesus à noite, numa reunião mais reservada. Existem várias discussões sobre essa questão de ir ter com ele de dia e ter com ele à noite. A grande maioria dos teólogos falam que ele foi ter à noite para não expor a sua posição que ele tinha. A grande verdade é que ele foi, querido, e teve um encontro com o Senhor, e todas as vezes que alguém se aproxima do Senhor, lembra que eu falei no começo, ele não sai daquela conversa sem ser transformado pelo Senhor. Nicodemos sabia sobre leis, Nicodemos sabia sobre a própria palavra de Deus, Nicodemos ensinava, querido. Era alguém extremamente inteligente, instruído daquele tempo, mas lhe faltava alguma coisa. Me faltava ter um encontro genuíno com o Senhor, com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E naquela noite, o Senhor Jesus, ele deflagra algumas coisas que estavam ocultas dentro do coração dele. Ele fala: Nicodemos, importa que você nasça de novo. Ele fala: Senhor, como eu posso nascer de novo? Um homem como eu, sendo velho, voltar ao ventre da sua mãe e nascer novamente, não faz sentido. É como se Jesus olhasse para Nicodemos e ele dizendo: você não entendeu nada, cara. Aquele que não nascer da água e do Espírito não verá ou não vai entrar no reino de Deus. Porque a grande questão, a grande dúvida de Nicodemos era o que ele precisava fazer para entrar no reino de Deus. Porque, querido, se você pegar o contexto ali em volta da vida de Nicodemos, o contexto em volta daquilo que estava acontecendo naquele tempo, o Senhor Jesus começava a pregar a palavra, as pessoas se arrependiam, ele arrastava multidões junto com ele incomodava os religiosos da época. E Nicodemos sabia sobre a pessoa do Senhor Jesus, conhecia a pessoa do Senhor Jesus e sabia quem ele era. Só que Nicodemos não havia tido esse encontro verdadeiro com o Senhor ainda. Nicodemos sabia das coisas terrestres, das coisas que nós podemos aprender aqui nessa terra, e que são muito boas. Só que Nicodemos não sabia das coisas celestiais lá do alto. Nicodemos não conseguia discernir as coisas espirituais. E é assim, querido, conosco, quando nós não temos um encontro com o Senhor. Nós não conseguimos discernir as coisas espirituais. Nós racionalizamos tudo. Nós tratamos tudo com um olhar somente nessa terra. Nicodemos era alguém, querido, expert em muitos outros assuntos, mas ele não sabia das coisas celestiais. Foi isso que o Senhor Jesus quis revelar para ele naquela noite, querido. Foi isso que o Senhor Jesus olhou para ele e disse: é necessário nascer de novo. Por que eu estou falando isso com você, querido, que talvez já nasceu de novo há muitos anos? Porque ao longo de toda a nossa vida, querido, nós vamos acumulando conhecimento, nós vamos acumulando experiências, e isso é muito bom. Mas o que verdadeiramente vai fazer a diferença na nossa vida não é o quanto nós sabemos da teoria da palavra de Deus. O que vai realmente fazer a diferença na nossa vida não é quantos livros nós lemos de literatura cristã. O que vai fazer a diferença na nossa vida, tudo isso é muito bom, tudo isso é ótimo, é excelente. Mas o que faz, querido, verdadeiramente diferença na nossa vida é se nós temos um relacionamento com o Senhor Jesus. É se verdadeiramente nós estamos com Ele. É se verdadeiramente nós
doamos tempo, investimos tempo em estar com Ele. É isso que faz a diferença nas nossas vidas. É isso que faz nós compreendermos aquilo que nós lemos nas letras poderosas da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. É isso que faz a diferença quando nós lemos um bom livro de literatura cristã ou não. A base de tudo, meus irmãos, é o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Ele. É que faz a diferença. Nicodemos sabia de todas as leis. Nicodemos sabia de tudo e de cor e salteado, a ponto de ensinar outras pessoas. Mas Nicodemos não tinha tido um encontro, querido, espiritual com o Senhor. Nicodemos só discernia as coisas naturais e as coisas sobrenaturais ele não conseguia discernir. Por que eu estou falando sobre esse encontro com Nicodemos, querido? Porque é isso que vai ser o nosso combustível, querido, nesses dias. É isso que vai fazer com que nós permaneçamos firmes, querido, na verdade da palavra de Deus nesses dias. Por que muitas pessoas têm esfriado o coração nesses dias? Como a própria palavra de Deus diz que nos últimos dias o coração de quase todos se esfriaria. Por que muitas pessoas, ao invés de, sabendo que são os últimos dias, sabemos que o Senhor Jesus está à porta, não se apegam mais, não vivem uma vida verdadeiramente com Ele? Essa é talvez a grande dúvida dos nossos dias. Essa talvez é a grande pergunta para nós nessa noite. Por que eu e você, nós como igreja do Senhor, sabendo que Ele está à porta, nós não nos apegamos mais, nós não investimos mais tanto tempo, nós não vivemos mais uma vida rendida aos pés dEle como nós deveríamos viver? Se uma vez que nós nos encontramos com Ele, querido, Ele transformou a nossa vida e Ele transformou toda a nossa história. Nicodemos, ele é esse cara que sabia de tudo a respeito das coisas da terra, mas que não sabia nada das coisas do céu. É muito bom, querido. Muito bom ter conhecimento, é muito bom se preparar, é muito bom ter uma formação acadêmica, é muito bom ter uma profissão. Tudo isso é ótimo. Mas quando Jesus voltar, querido, quando Jesus voltar, tudo isso vai ficar aqui nessa terra. Tudo isso vai ficar aqui nessa terra. Não importa a casa que nós temos, não importa o carro que nós temos, não importa nada disso, tudo vai ficar aqui. E eu quero falar com você sobre o terceiro encontro. Diga comigo, o grande encontro. Grande encontro. Esse é grande mesmo. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 21 e verso de número 1. Apocalipse 21, 1. Esse é um texto muito poderoso da palavra de Deus, fala sobre a Nova Jerusalém. Apocalipse 21, 1 diz assim: Então eu vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. Eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com ele, e eles serão o meu povo, e o próprio Deus estará com eles.
Ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, e todas essas coisas passarão para sempre. O grande encontro, querido, quando a Nova Jerusalém descer do céu, quando o Senhor Jesus se encontrar com a sua noiva, quando o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja, querido, não haverá mais nada, não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas não fazem parte da Nova Jerusalém. Todas essas coisas fazem parte dessa terra onde nós vivemos hoje. A dor, a angústia, o medo, a enfermidade não fazem parte da Nova Jerusalém. Amém? Não vai haver ninguém enfermo, querido, na Nova Jerusalém. Amém? Não vai haver ninguém triste na Nova Jerusalém. Não vai haver boleto para pagar na Nova Jerusalém. Amém? Não haverá mais nada. Nós vamos ficar lá, pastor, de boa. Não, nós vamos ter trabalho também, querido, na Nova Jerusalém, viu? Tem gente que tem aquela ideia daquele gramado verde, todo mundo lá deitado na rede, só numa boa. Essa é uma ideia que foi criada, querido, que não é a verdade sobre a palavra de Deus. Mas vai ser algo bom, muito bom, inexplicavelmente bom. O verso número 5 diz: aquele que estava sentado no trono disse: vejam, eu faço novas todas as coisas. E em seguida disse: escreva isto, pois o que eu lhe digo é digno de confiança e é verdadeiro. E disse ainda: está terminado. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida, e o vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia! Esse é o grande encontro. Esse será, querido, o grande dia. E deixa eu te dizer algo nessa noite. Não vai demorar muito, não. Nós não sabemos o dia, nem a hora. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele está próximo. O nosso Senhor Jesus, Ele está próximo. Sabe o que Ele tem falado, querido, aos nossos corações nesses dias? Sabe o que Ele tem falado ao meu coração nesses dias? Fábio, não se importe tanto com as coisas dessa terra. Fábio, não se impressione tanto com as coisas dessa terra. Fábio, não perca tanto tempo com as coisas dessa terra. Fábio, tire os olhos da circunstância dessa terra. Eu quero reproduzir, querido, aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração nesses dias. Sabe, muitas vezes nós nos prendemos demais às coisas dessa terra. Muitas vezes nós nos apegamos demais às coisas que não são eternas, querido. Muitas vezes nós investimos tempo demais naquilo que não é eterno. Muitas vezes nós damos muito valor àquilo que não tem nenhum valor para o Senhor. Eu não sei qual que é o sentimento do teu coração, querido, nesses dias. Mas o grande encontro, ele está próximo. O nosso Senhor Jesus, querido, está à porta. E depois daquele dia, querido, não vai ter mais nada para fazer. Tudo que nós podemos fazer, querido, não vai ter o botãozinho lá,
de voltar igual nós temos o nosso controle remoto. Você está assistindo uma programação, você vai lá e volta. Você está assistindo um filme, você não prestou atenção naquela cena, você dá um pause e você vai lá e volta. Vou voltar àquela cena. Não vai ter como voltar mais. Não vai ter como voltar mais. Tudo que nós podemos fazer, querido, nós precisamos fazer quando? Hoje. Agora. Tudo que nós podemos dedicar tempo, querido, para o Senhor, nós precisamos dedicar agora. Tudo aquilo que nós precisamos verdadeiramente dar valor às coisas eternas, nós precisamos dar valor agora. Nesse tempo. O pastor está dizendo que é fácil? Não é fácil, querido. Mas também não é muito difícil. Posso ouvir um amém? É hoje, querido, é agora. O grande encontro, querido, está próximo. O grande dia, onde a Nova Jerusalém vai descer do céu. Nós não vamos para o céu, querido, como por muito tempo nós imaginávamos. No céu que vai vir, nós vamos nos encontrar com o Senhor. Pastor, faz diferença isso? Para mim não faz nenhuma, querido. O negócio é que nós vamos nos encontrar com o Senhor. Amém? Se nós vamos, se Ele vem, não tem problema nenhum. O negócio é que nós vamos estar com Ele. Se tem algo, querido, na sua vida que você precisa mudar, muda hoje. Amém? Se tem algo que você precisa se arrepender e largar a mão, algum pecado, algum vício, larga hoje. Não deixa para amanhã não, meu irmão. Não deixa para amanhã não, minha irmã. Se tem algo para você consertar, talvez no seu casamento, no seu relacionamento, conserta hoje. Não deixa para amanhã não. Amanhã pode ser tarde. Amém? Encontros poderosos transformam a nossa vida. Transformam toda a nossa história. Você pode se colocar em pé? Quero convidar o pessoal do louvor aqui novamente. Se quer abraçar, querido, abraça hoje. Se quer beijar, beija hoje. Se quer dizer que ama, diz hoje que ama. Não deixa para amanhã, não. Se quer cuidar, querido, cuida hoje. Sabe, se quer pedir perdão, depois eu peço perdão, não. É de hoje. É de hoje, amanhã pode ser tarde, meu irmão. Amanhã pode não chegar. Para alguns de nós aqui. Amém? Você pode fechar os teus olhos aí no seu lugar?